Eu ia te fazer uma pergunta em relação ao tamanho do vaso, que é assim. Nós temos o vaso que está aqui e eu tenho a planta que está aqui dentro. Como é que eu sei a dimensão do meu vaso? Eu vi que você fala um pouco sobre a altura da planta, a largura da planta, enfim. Como que a gente tem ideia se aquele vaso está pequeno ou ele está apropriado? Normalmente, aquelas que crescem para cima, que tem uma lenhazinha, tem uma madeira, os arbustos, por exemplo, o manjericão, o alecrim, a lavanda, a malva, vão precisar de um vaso mais profundo do que largo. Porque ela cresce a raiz para baixo para crescer a planta para cima. Aquelas plantas que se espalham pelo chão, por exemplo, a grande maioria dos chás, hortelã, menta, poejo, tomilho, que se espalham, vão precisar de um vaso mais raso, de aproximadamente 1 palmo de fundura, mas com a boca maior para se espalhar. Então, você quer ter uma hortelã? Pega um vaso bem largo, mas pode ser rasinho com 1 palmo. Ah, mas e se eu plantar num vaso de 40, 50 centímetros, meu hortelã? Vai acabar gerando excesso de umidade no meio do vaso, porque as raízes não vão estar chegando ali e a planta não desenvolve direito. Ela chega lá, tem umidade demais, apodrece a raiz e volta a produzir raiz bem em cima. Mas já para o arbusto é diferente. Ele quer um vaso um pouquinho mais estreito ali, mais profundo, para estar se desenvolvendo. Tá, eu peguei aqui a minha mudinha de alecrim desse tamanho aqui. Eu vou passar pro vaso de 50 litros? Não. Um neném a gente não coloca numa cama king. Verdade. O nenê, quando nasce, a gente busca um bercinho pequenininho. Gostei Que fique ali aparado, acolchoado, para não gerar, para não se bater, para não se machucar. Conforme a criança cresce, a gente aumenta o tamanho do berço, o tamanho da cama, para gerar o conforto. Quando tá adolescente por ali, vai para a cama de solteiro, mais comprida ali, para ter um conforto. Quando é para se reproduzir, quer uma cama mais larga, quer uma cama mais grande. E a mesma coisa funciona com as plantas. Uma muda nova, uma muda pequena, a gente precisa de um pequeno vaso para ela ocupar todo aquele espaço. Quando ela ocupou todo aquele espaço, a gente pode até dobrar o tamanho do vaso, mas não mais que isso. Se ela estava num vasinho desse de 200 ml aqui, um vaso de 1 litro, 2 litros no máximo. Ocupou todo aquele espaço, aumenta até ali o máximo do dobro do tamanho do vaso. O que acontece se eu pegar a muda pequena e passar direto para o vaso grande, que eu falei? Acumula umidade, ela apodrece e ela morre. Então esse é um grande erro. Escolher o vaso errado já é também